Em 1994, os consoles de mesa mais comuns eram o Super Nintendo e Mega Drive de 16 bits, além de, claro, alguns remanescentes da era 8 bits. Mas a decisão da Sony de entrar no mercado de videogames traria novos ares, com uma máquina poderosa de 32 bits para competir com as já consolidadas da Sega e Nintendo. Que o PlayStation 1 foi um sucesso estrondoso, acho que disso ninguém duvida. Mas você já parou para pensar no que tem dentro dessa caixa cinza? Olá, meu nome é Mauri e você está no canal 8 Bits de Nostalgia. Nesse canal tento conciliar conhecimentos de eletrônica com curiosidades, história e nostalgia que rodeiam computadores e consoles. O primeiro PlayStation elevou o nível dos consoles de mesa, trazendo grande capacidade de processamento de polígonos, suporte a CD-ROM e com isso música e vídeo de alta qualidade, inédito para consoles de mesa. Quais componentes e tecnologias foram escolhidos pela Sony para embarcar nesse console e rodar nossos jogos favoritos? Vamos descobrir logo adiante. Nesse vídeo sobre o hardware dos consoles, quero expandir um pouco os horizontes. Portanto, vamos começar falando sobre o controle do PlayStation. Em seu lançamento, o PlayStation trazia na caixa esse controle mais simples, sem o analógico, de modelo SCPH 1010. Essa versão simplificada, até certo ponto, lembrava um videogame bem popular da época, o Super Nintendo. O controle possuía 4 botões direcionais digitais, 4 botões de comando com o símbolo X, quadrado, bolinha, triângulo, que são a marca do PlayStation até hoje, além de 4 botões de ombro, R1, R2, L1, L2 e uma empunhadura mais ergonômica do que seu rival. Em 97, o controle DualShock chegou, trazendo os 2 analógicos e 2 motores para dar um feedback através de vibração para o jogador, conforme o que ocorria no jogo. Foi uma atualização necessária para o controle do PlayStation não ficar para trás daquele do seu principal concorrente da época, o Nintendo 64. Seu conector possuía 9 terminais, sendo o primeiro para envio de dados do controle para o console de forma sincronizada pelo clock, que está no terminal 7. O segundo terminal tem o mesmo propósito do primeiro, porém no sentido inverso do console para o controle. O terceiro pino é utilizado somente na versão DualShock, pois alimenta com 7 volts os motores que fazem a vibração. O quarto terminal é ground, terra. O quinto terminal é a alimentação do controle de 5 volts. Em alguns casos pode acontecer de usar 3.3. O sexto terminal é o ATT, que o console utiliza para interrogar o controle quanto ao seu ID e configuração, se é um controle simples, se é um DualShock com analógico ligado ou um DualShock com analógico desligado e assim por diante. O sétimo terminal é para sincronizar a troca de informações entre console e controle, o chamado clock. O oitavo simplesmente não está conectado. E o nono terminal é o EC. ACK, que é ativado sempre que o controle recebe 8 bits de instruções vindo do console pelo terminal 2. Dessa forma, o console sabe que a instrução foi devidamente recebida pelo periférico. Para conectar os controles, o PlayStation disponibiliza 2 portas na placa-mãe, mas que são expansíveis até 8 usando um acessório multitap. Falando agora sobre o coração do primeiro console da Sony, temos uma CPU MIPS R3051 de 32 bits com 4 KB de cache L1 para instruções. A frequência de trabalho dessa CPU é 33 MHz e é um processador 32 bits de puro sangue, oferecendo 32 bits em registradores e em barramentos para acesso a GPU e RAM. Ou seja, tecnicamente essa CPU pode trabalhar com até 4 GB de memória, mas isso era, claro, um sonho para a época. Essa CPU foi fabricada pela LSI Logic Corp e trazia tecnologias da gigante de computação gráfica da época, a Silicon Graphics, SGI, que havia adquirido a MIPS em 92. A CPU do PlayStation era mais do que uma MIPS R3000 comum. Além do coprocessador COP0 para tratar acessos a memórias e interrupções, trazia outros 2 coprocessadores como MDEC para descompressão de vídeos e imagens, dando suporte para o formato FMV que foi bem explorado na era do PS1. Outro coprocessador embutido de nome GTE permitia cálculos geométricos com matrizes e vetores, cálculos de iluminação, etc. O resultado desses cálculos era armazenado na VRAM do console para serem trabalhados posteriormente pela GPU. A CPU fazia essa primeira parte do estágio de geração de frames. Nessa época, as GPUs não eram bem como conhecemos hoje. Era comum termos mais de um chip participando do processo de geração de quadros, e não era incomum a CPU estar envolvida em alguma etapa. Mas o que seria da CPU sem a memória principal, correto? Portanto, o PlayStation trazia 2 milhões de bytes de memória RAM, ou 2 megabytes se você preferir. Com a tecnologia EdoRAM da Micron, a memória principal entregava um desempenho
bem interessante, e essa tecnologia foi até utilizada em algumas GPUs do final dos anos 90, dado seu custo-benefício. Em 94, a Sony já se destacava no segmento de áudio e TV, era a grande referência. No seu primeiro console, ela não fez feio e trouxe uma unidade de processamento de áudio SPU de 16 bits, que tinha uma taxa de amostragem de 44 kHz e 24 canais. Essa SPU também dava suporte a MIDI e efeitos digitais como reverb, envelope e loop. Para auxiliar no trabalho da SPU, 512 KB de RAM estavam à disposição. Isso permitia ao console converter com qualidade os bits gravados no CD em som estéreo de alta fidelidade. Inclusive, o PlayStation é considerado por audiófilos como um dos melhores players de CD já criados, se igualando a outros equipamentos que chegavam a custar $6.000. Projetada pela Toshiba, a GPU do primeiro console da Sony trabalha a 53.2 MHz e entregava bons gráficos em 3D na tela de TV do cidadão comum. Para isso, 1 MB de VRAM estava disponível. Além do mais, efeitos como parallax, névoa, transparência, rotação e escalonamento de sprites eram alguns dentre vários disponíveis desse chip. Como disse, ela não era uma GPU autossuficiente, mas contava com a CPU para fazer cálculos de polígonos. Apesar de suportar resoluções de até 640 por 480i, ou seja, modo entrelaçado, era bem comum jogos que usassem 320 por 240 e 512 por 240i, onde 16 milhões de cores estavam disponíveis. Hoje nem parece grande coisa, mas eram especificações interessantes para um console daquela época. Essa GPU também suportava um modo progressivo, usado em alguns jogos como Dino Crisis, Silent Hill, e dava um suporte a 240p. Para ligarmos o console na TV, era muito comum usarmos cabo proprietário da Sony, conhecido como AV Multi-Out, que tinha esse conector característico que acompanhou também o PS2 e PlayStation 3. Com esse conector você consegue áudio estéreo, além de vários sinais de vídeo do PlayStation, não só o tradicional AV, mas também S-Video, vídeo componente e consequentemente RGB. Nos primeiros modelos também era possível extrair áudio e vídeo do console sem o uso do cabo proprietário, diretamente via RCA ou mini DIN para S-Video. Além de áudio e vídeo, temos a porta de comunicação serial, que permitia conectar dois PlayStations através do Link Cable. Com isso, era possível jogar multiplayer sem ter que compartilhar da mesma TV. Consequentemente, você teria que ter dois consoles, duas TVs e dois discos do mesmo jogo. Lembrando que poucos jogos oferecem compatibilidade com esse modo. Outra porta também presente é a paralela, que na verdade era uma porta de expansão. Ela dá acesso direto à memória RAM do console através de DMA. Isso foi um prato cheio para a comunidade hacker que usou desse recurso para desabilitar a trava de região e até mesmo jogar backups de jogos. Apesar de ter sido concebida para expandir recursos do console ou até mesmo para acessórios mais sofisticados, ela não foi utilizada oficialmente, somente por acessórios third parties, sendo os mais famosos Game Shark e Action Replay, e agora o PSIO, que permite rodar jogos através de um cartão SD. Como a Sony não fez uso dessa porta e tinha todas essas brechas, ela foi removida nos consoles na versão SCPH 9000. O que tá achando desse vídeo até agora? Preciso muito da sua ajuda, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal para apoiar a criação de mais vídeos desse tipo. Para alimentar a placa-mãe do console, o PS1 trazia uma fonte interna, que supria as tensões de 7.7 volts e 3.5, fornecendo uma potência total de até 17 watts. Realmente eram outros tempos, o consumo era tão baixo que não tinha qualquer dissipador sobre CPU ou GPU do console. O grande diferencial do PS1 foi sem dúvida seu leitor de CD-ROM. O leitor tinha velocidade de 2x, ou seja, até 300 KB por segundo de transferência. Era pouco, mas era o suficiente para rodar bem os jogos e cutscenes, ao menos enquanto o leitor estava 100%, né? Além de CD-ROM, havia o suporte também para o CD-DA, ou seja, CDs de músicas. Inclusive fiz um vídeo bem completinho falando sobre a origem do CD-ROM e como ele foi parar no PlayStation, não deixa de conferir. Esse drive CD-ROM também trazia a famosa trava de região, que impedia que jogos do Japão rodassem no console europeu e americano, ou vice-versa. A Sony também empregou uma trava anti-pirataria no drive, conforme vimos no meu outro vídeo exclusivo sobre o assunto. Vale a pena demais você ver, não vai se arrepender de forma alguma. Um acessório que não podemos deixar de mencionar é o Memory Card do PlayStation. Como esse console não tinha memória interna, HD em videogame era somente um sonho nessa época, a solução para salvar o progresso nos jogos era o Memory Card, que é o nome comercial que a Sony escolheu para a memória flash. No caso desse console, tínhamos duas portas de memory card, mas que era expansível para 8 com o auxílio do acessório Multitap. Cada memory card possui 128 KB de espaço de armazenamento. Um fato curioso é que o memory card também possui 9 terminais, que são eletricamente similares aos do controle.
O que muda o comportamento desse cara é o drive do dispositivo que o controla, lendo e escrevendo os dados na memória flash ao invés de comandos. Se você já foi na casa de algum amigo para copiar aquele save completão do Gran Turismo com todos os carros e pistas liberados, comenta aí por favor. Em julho do ano 2000, a Sony lança o PS1, a versão Slim do primeiro PlayStation. Trazendo diversas melhorias no hardware, esse PlayStation era bem compacto, leve e era mais eficiente energeticamente. Para chegar nesse resultado, não só o processo de fabricação dos chips e da placa foram otimizados, mas agora a fonte era externa e algumas conexões já não estavam presentes, como a serial e a paralela. É importante observar que esse tipo de melhoria na placa, conhecido também como revisão, ocorreu diversas vezes no PS1, diminuindo o custo de produção e resolvendo problemas. Mesmo com hardware simples para os dias de hoje, isso foi o suficiente para marcar o primeiro console da Sony em nossas memórias. Sua biblioteca de jogos é de dar inveja em muitos consoles atuais, mesmo com suas limitações gráficas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dos componentes internos do primeiro PlayStation. Não deixe de curtir e compartilhar com seu amigo da época do PS1. Um grande abraço, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.